Já pensou ter o seu jardim com diversos beija-flores o dia todo? Imagina só, vários beija-flores aí fazendo um verdadeiro show, mesmo de frente à sua janela. Por que o seu jardim não atrai os beija-flores? A resposta pode ser bem simples. Eu vou te passar os 7 erros comuns que as pessoas cometem para não atrair os beija-flores. Eu sou o Samuel e esse é o canal Rizoma dos Beija-Flores. Um dos erros mais comuns é na produção do néctar, do qual acaba adicionando uma quantidade de açúcar que pode ser tanto prejudicial ou como não chamar a atenção para os beija-flores. Eu vou te passar a receita base do qual você vai aplicar aí e vai ter um excelente resultado. Para cada uma parte de açúcar, açúcar cristal, açúcar branco, você vai colocar 4 partes de água. Essa é a quantidade ideal. Se você colocar a mais do que isso, o néctar vai ficar muito doce. E isso acaba prejudicando a saúde do beija-flor, já que ele requer ali uma quantidade de açúcar suficiente para estar se mantendo. O beija-flor é um forte atleta, mas se você coloca um açúcar em uma quantidade maior, vai dificultar aí a absorção do açúcar pelo seu corpo e também a questão dos nutrientes. Vai acabar sendo a mais do que o beija-flor necessita, ou pode acontecer o contrário. Você coloca uma quantidade a menos de açúcar e isso faz com que o beija-flor nem venha para o seu bebedouro. Se você coloca uma quantidade, vai diluir nessa água esse açúcar insuficiente, o beija-flor não se sente atraído. Ele considera um néctar, vamos dizer assim, que não seja adequado para ele estar consumindo, já que ele necessita de uma grande quantidade de energia durante o dia. Se esse néctar não está sendo ideal, ele não vai consumir de jeito nenhum. Sendo assim, anota aí a receita base que você tem que seguir. 1 parte de açúcar para 4 partes de água. E de preferência, água fritada. E se você quer uma melhor absorção desse açúcar e também evitar alguns patógenos, eu recomendo que você pegue essa água e ferva ela e coloque o açúcar em seguida. Deixa ela numa fervura quente. Não precisa ferver a 100 graus, não. Mas quando ela começar a ficar quente, você já adiciona ali o açúcar e mexe. Lógico que você vai esperar o tempo para que esse líquido venha esfriar e assim você pode utilizar nos bebedouros. E além disso, você pode fazer uma quantidade a mais do que você precisa. Para não estar repetindo esse processo, você pode colocar um recipiente de vidro e com tampa e colocar na geladeira, que vai conservar aí durante uns 15 dias tranquilamente. Olha aí, dica extra. Jamais você pode fazer o uso de mel, adoçantes artificiais e açúcar mascavo. Isso porque o mel ele vai fermentar rápido, prejudicando a saúde dos beija-flores. Já os adoçantes artificiais não têm os nutrientes suficientes para alimentar os beija-flores. E o açúcar mascavo tem minerais dos quais não faz bem para a saúde dos beija-flores. Evite estar colocando corante no néctar artificial que você produziu, justamente porque não há necessidade de uma cor no líquido. E sim, o que vai chamar a atenção dos beija-flores é o tipo de bebedouro. Utilize bebedouros na tonalidade vermelha, que tem a florzinha vermelha. Isso vai atrair os beija-flores com frequência. E olha só, acabou de chegar um nesse momento, está ali se deliciando com o néctar do qual a gente preparou. Não adianta você colocar um líquido numa tonalidade achando que esse é o líquido que vai atrair os beija-flores. Não, o beija-flor são atraídos na cor do bebedouro e na florzinha do bebedouro. E está ali, ó, se alimentando. Segundo erro, bem comum, do qual afasta os beija-flores, é justamente os bebedouros sujos. É necessário que você faça a limpeza dos bebedouros constantemente. Samuel, e como é que eu vou fazer a limpeza dos bebedouros? Olha, você pode estar utilizando aí o sabão neutro e também o vinagre, aquele vinagre branco. Como é que você vai fazer essa limpeza? Você vai fazer a limpeza a cada 2 dias utilizando aí o sabão branco. Você vai passar esse sabão com uma esponja bem legal ali, uma escova também, uma escova de dente, pode ser uma escova de dente, você vai fazer a limpeza nos orifícios dos bebedouros, onde tem a florzinha, porque aí vai tirar toda a sujeira. Para o uso do vinagre, você vai colocar 1 parte de vinagre para 4 partes de água. Esse vinagre branco vai retirar os micro-organismos e bactérias que são maléficas para os beija-flores. Assim você vai ter uma limpeza completa dos bebedouros. É de suma importância que você faça a limpeza, como também a troca do líquido. Esse líquido que a gente coloca o água e açúcar, o néctar artificial, tem que ser trocado pelo menos
a cada 2 dias. É o máximo que você pode deixar. Eu recomendo que você faça a troca diária. Produza uma quantidade do qual os beija-flores vão estar consumindo ali durante o dia mesmo, para que não fique aí sobras e você queira aproveitar. Eu recomendo que durante esse processo de limpeza que você está fazendo no bebedouro, que você tenha outros bebedouros extras, que assim, quando está lavando um, os outros já estão lá pronto para ser visitado para os beija-flores. Tenha esses bebedouros extras que vai facilitar e muito. Terceiro erro, posicionamento inadequado dos bebedouros. Sim, é de suma importância que você coloque os bebedouros em locais estratégicos, do qual seja visível para os beija-flores. Não adianta de nada você colocar o bebedouro em uma localidade que você acha que é adequada, que você está achando que ali vai ficar protegido, que vai ficar bom para os beija-flores, mas eles não conseguem avistar. Sendo assim, não vai ter a visita dos beija-flores a esses bebedouros. O recomendado é que você coloque esses bebedouros em locais que já tem a visita dos beija-flores, como por exemplo, próximo de flores, essas flores que os beija-flores estão visitando constantemente. Aí assim que ele avistar esse bebedouro, ele vai ficar ali, ó, vindo constantemente. Uma vez que, olha só, mais uma vez chegou, os beija-flores, eles têm a memória fotográfica, ou seja, eles vão sempre visitar aquele mesmo lugar. Se você colocou em um local que já está vendo a visita dos beija-flores, não fique trocando de lugar. Mantenha aquela mesma localidade, que aí vai atrair cada vez mais, não só esse beija-flor que já está visitando, mas também as outras espécies de beija-flores, sendo que aquele local já é adequado. A segurança é super importante. Neste caso, se você tem aí animais como gatos ou cachorros, você tem que colocar os bebedouros em uma distância de pelo menos 1,5 m de altura. E aí vai evitar que esses animais venham capturar os beija-flores. Não queremos que aconteça esse acidente, queremos apreciar a natureza. E também coloque os bebedouros em locais que não vente muito ou fique exposto ao sol. A questão do vento é se esses bebedouros ficarem balançando constantemente, acaba espantando os beija-flores. Já o sol se ficar exposto por um longo período ao sol, esse líquido, o néctar que a gente preparou com água e açúcar, vai fermentar. E a fermentação vai produzir fungos e bactérias que são danosos aos beija-flores. Se você fez tudo isso e mesmo assim os beija-flores não estão visitando esses bebedouros, talvez o lugar que você colocou ainda não seja adequado. Aí, nesse sentido, eu oriento que você posicione em outras localidades. E tem pelo menos uns 3 ou 4 bebedouros, que isso vai facilitar que os beija-flores venham encontrar. Passado mais do que 15 dias e ainda não teve nenhuma visita dos beija-flores a esses bebedouros, mude de lugar, que eles não estão encontrando de jeito nenhum. Falta de plantas atrativas. Sim, se o seu jardim não tem plantas atrativas pelos quais os beija-flor gostam, como por exemplo aquelas que tem umas turbulências, essas turbulências facilitam que o beija-flor conecta ali o seu bico e extrai os néctar, dificilmente vai haver beija-flores no seu jardim. Como eu já falei, os beija-flores são atraídos sobretudo na cor vermelha, mas tem outras flores que também atraem esses beija-flor, como a roxa, a branca, são tonalidades atraentes para o beija-flor. Sendo assim, eu recomendo que você capriche aí na plantação de helicônias, de latanas, de plantas que também são adaptadas aí ao clima de sua região, que tenha uma constância na floração. E assim você vai ter um ambiente com flores constante e vai atrair mais e mais beija-flores. Não adianta só colocar os bebedouros, sobretudo se você mora numa região urbana. Isso vai dificultar ainda mais a vida de beija-flores. Embora os beija-flores também estão presentes na zona urbana, só que em menor quantidade em comparação com o campo. E olha só, tem flores que apesar da beleza, de ser grande, chamativas, não tem nenhum pingo de néctar. Sendo assim, os beija-flores não vão visitar essas flores. Foque em plantas do qual os beija-flores gostam em sua região, que assim vai ter a visita constante dos beija-flores. Prepare o seu jardim, prepare o ambiente, prepare a sua varanda com flores que atraiam os beija-flores e, consequentemente, eles vão vir para os bebedouros. O quinto erro que as pessoas não conseguem atrair os beija-flores é ser impaciente e desistir facilmente. Sim, é necessário que você tenha muita paciência
e espere com tranquilidade. Toda a natureza tem o seu tempo. Sendo assim, os beija-flores só vão vir quando realmente ele se sentir à vontade e quando se sentir a necessidade de estar visitando tais localidades em busca do néctar. Isso pode demorar até mesmo mais de 30 dias para que venha a visita do primeiro beija-flor. No entanto, ao longo desse período, você vai observando a localidade que você está deixando esses bebedouros, fazendo a troca do néctar regularmente, fazendo a limpeza, não pode faltar de jeito nenhum. E colocando sempre um néctar fresquinho para que venha chamar a atenção desses beija-flores até o dia que ele possa vir consumir. Imagina, você deixou lá os bebedouros em locais estratégicos e não está fazendo a troca ou a limpeza desses bebedouros. O beija-flor chega, observa o local, vê que tem ali o néctar, mas está impróprio para o consumo. Ele se arrepende de ter vindo até aquele lugar e vai embora, fazendo com que ele não volte ali, porque ele sabe que aquele local não tem o néctar que tanto ele deseja, que tanto ele necessita, já que o beija-flor ele costuma visitar pelo menos 1.200 flores ao longo do dia. Olha que interessante. E o bebedouro ele vai visitar várias vezes ao dia, se o mesmo tiver aí condição dele estar consumindo o néctar. Paciência, calma, observe a natureza, que você, ó, como agora, vai sim ser contemplado com a presença dos beija-flores constantemente. Você vai avistar aí na sua varanda, no seu quintal, o beija-flor consumindo o néctar que você colocou com tanto carinho. O sexto erro, não oferecer fontes adequadas de água. A gente pensa que o beija-flor só consome néctar, né? Mas não é assim não. Assim como nós, eles precisam constantemente estar tomando água para o consumo mesmo. É necessário essa água que esteja bem limpa, que seja potável para que os beija-flores venham ali consumir e se hidratar. Lembra, o beija-flor não se alimenta apenas de néctar. É mito achar que os beija-flores alimentam apenas de néctar. Não, além do néctar, ele se alimenta de insetos. Por voar bastante e também por estar visitando constantemente as flores, o beija-flor necessita também de estar tomando água e de se banhar. Se você tem uma fonte de água limpa, potável, para o beija-flor estar tomando ali constantemente e também se banhar, olha, esse é um forte atrativo para que ele venha visitar mais vezes essa localidade. E assim você vai ter a visita ali do beija-flor, acostumado com sua presença, ele vai chegar até posar ali em sua mão para tomar água, para se banhar, dentre outros momentos que você vai ter aí incrível com os beija-flores. Antes de falar do sétimo erro, que é gravíssimo, eu te recomendo a se inscrever aqui em nosso canal Rizoma do Beija-Flores, o único canal no Brasil a respeito de observação de beija-flores. Sétimo erro, usar bebedouros de qualidade inferior ou até mesmo com design inadequado. Isso vai acabar prejudicando os beija-flores face à visita. Imagina, você pegar um bebedouro como esse daqui, que não é adequado, você coloca a água, o líquido ali com açúcar, o néctar artificial, vem o beija-flor e ele não consegue acessar o líquido, porque o formato da florzinha está muito longo ali, isso faz com que venha visitar constantemente as abelhas, porque fica pingando o néctar e assim não vai atrair os beija-flores, porque os beija-flores têm medo dessas abelhas, as abelhas acabam atacando os beija-flores e isso faz com que ele se afaste da localidade e não venha mais visitar esse bebedouro, ou até mesmo o bebedouro não tem como ele colocar ali o bico e estar extraindo o líquido. Eu recomendo esse tipo de bebedouro aqui, ó, que a gente está usando. Se você não sabe onde está adquirindo o bebedouro, eu vou deixar link na descrição para você estar comprando e vai receber aí em sua casa. Um dos problemas que a gente enfrenta com constância é ataques de formigas nos bebedouros. E isso é bem simples de resolver. Quer saber como? Nesse vídeo aqui eu ensino o que você tem que fazer. Nos vemos neste vídeo. Valeu e até o próximo.